bem, queridos alunos? Estamos de volta aqui para dar início a mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o conteúdo, qual é o objeto de conhecimento para a nossa aula de hoje. Vamos lá então, é a aula número 12, que nós temos aí como objeto de conhecimento eletrodinâmica, as maravilhas do movimento dos elétrons 2. No detalhamento, nós teremos receptores elétricos, circuitos em paralelo, cálculos e fórmulas. Muito bem, pessoal, é esse o conteúdo que nós iremos estudar hoje. Eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. E então, nesse momento, nós vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal, vejam bem, hoje vamos dar início à nossa aula nesse ambiente, onde nós temos aqui vários eletrodomésticos, exatamente porque nós vamos falar nesta aula sobre os receptores elétricos. E nesse ambiente que eu estou aqui, nós podemos observar vários receptores elétricos, que são esses aparelhos aí, na maioria eletrodomésticos, que vão transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia, certo? Que não seja elétrica. Como, por exemplo, os ventiladores, as máquinas de lavar, batedeiras, aspiradores de pó, nós vemos aqui cafeteiras, geladeiras, certo? Todos esses aparelhos, eles transformam a energia elétrica em outra modalidade de energia, produzindo algum tipo de trabalho, fazendo algum tipo de tarefa para facilitar a nossa vida. Esses aparelhos aí funcionam à base de eletricidade e todos eles facilitam a nossa vida, nossa vida moderna aí, com esses aparelhos que são conhecidos como receptores elétricos. Então, pessoal, receptores elétricos, veja bem, são todos os aparelhos elétricos capazes de converter a energia elétrica em outra forma de energia, como, por exemplo, a mecânica, a sonora, a luminosa, a térmica, certo? E aí, como exemplo, a gente coloca aí para vocês, um dos exemplos são os ventiladores, Todo mundo aí já usou um ventilador, em algum momento, ou já viu um ventilador funcionando. Um ventilador é considerado um receptor elétrico, porque ele vai transformar a energia elétrica que ele recebe em energia de movimento, energia mecânica, que move as pás do aparelho. O movimento das pás do aparelho, das hélices do aparelho, vai fazer com que esse movimento transforme a energia mecânica em energia eólica, porque a gente vai receber aquele ventinho gostoso lá, quando está muito calor, de um ventilador, certo? Então, os ventiladores aí é um exemplo, um dos vários exemplos de receptores. Além disso, a gente também pode dizer que os receptores elétricos são equipamentos elétricos que recebem energia elétrica e transformam em outras modalidades de energia não elétrica, como a energia térmica, gerando calor, ou a energia mecânica, produzindo movimento. E aqui, pessoal, nós temos algumas figuras, algumas imagens aqui juntamente com esse texto, que vai mostrar outros exemplos, Além dos ventiladores, o ventilador também está aí, mas além dos ventiladores eu tenho aqui, o nosso ferro de passar roupas, conhecido como ferro elétrico. Esse aparelho, ele recebe a energia elétrica e a transforma em calor, aquecendo então a parte interna do aparelho, a prancha lá do aparelho, e aí você consegue desamassar suas roupas, você consegue passar as roupas, É uma atividade doméstica, o aparelho aí, o ferro elétrico, é um receptor elétrico. E aqui, como a gente já comentou agora há pouco, a gente pode perceber a presença de um ventilador. E aí nós temos que esse aparelho está transformando aí a energia elétrica em várias outras modalidades, não apenas uma só, mas outras também, como, por exemplo, a energia mecânica, a energia de movimento,
que faz com que haja movimento nas hélices do ventilador. E esse movimento aí mecânico das hélices do ventilador faz com que também nós tenhamos o aparecimento da energia eólica, né? A transformação aí dessa energia mecânica em energia eólica. Portanto, indiretamente, o ventilador também transforma energia elétrica em energia eólica. Além disso, né, pessoal, também temos a transformação da energia elétrica em sonora, porque o aparelho faz um ruído, né? Há um ruído, então tem energia sonora envolvida aí também. E também tem energia térmica, porque é um aquecimento lá do motor do ventilador, né? O ventilador funciona com um motor elétrico. Então veja só, 4 modalidades de energia diferentes aí, né? Eólica, mecânica, térmica e sonora, tá certo? E aqui nós temos um liquidificador também como exemplo de receptor. O liquidificador, ele vai transformar então essa energia elétrica em energia mecânica para mover as hélices do liquidificador, e as hélices em movimento, elas cortam os alimentos, elas misturam os alimentos nesse aparelho. Além disso, também ele transforma a energia mecânica em energia sonora, porque também produz som, faz barulho, né? E também transforma a energia elétrica em calor, porque também funciona com um motor elétrico no seu interior, e esse motor se aquece um pouco. Então aí eu tenho 3 modalidades de energia. Essas energias apareceram a partir da energia elétrica onde o aparelho está ligado. Energia térmica, energia sonora, energia mecânica. Por último, a gente tem aqui na imagem uma prancha, né? A famosa chapinha. Esse aparelho aí, esse receptor, transforma a energia elétrica em energia térmica para aquecer os cabelos, né? Para que possa se moldar os cabelos, fazer penteados aí com os cabelos, nos cabelos, certo? Então nós temos aí todos esses exemplos de receptores elétricos. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui uma aproximação, veja, para falar do resistor. Nós podemos considerar um tipo de receptor com características específicas, tá? Eu posso considerar, então, o resistor como sendo um receptor, porque ele recebe também energia elétrica, ele funciona com energia elétrica e transforma essa energia elétrica em calor, mas exclusivamente em calor, não é? Por isso que há uma diferenciação do resistor e do receptor. Mas eu posso, com o que eu conheço, com o conceito de receptor, eu posso dizer que o resistor é um tipo de receptor, certo? Esse resistor, ele é um componente eletrônico projetado para transformar a energia elétrica em calor, e também ele tem outra função importante, é limitar ou controlar a corrente elétrica que passa por um circuito. Essa função aí é importante dos resistores. Por isso que você observa nos circuitos elétricos, nas placas elétricas de comando dos aparelhos, sempre você vai encontrar resistores. Os resistores são equipamentos fundamentais, são dispositivos fundamentais para a eletricidade, né? Para os circuitos elétricos. Porque sem eles não seria possível a gente controlar o valor da corrente elétrica, né? Esses pequenos dispositivos são de grande importância. E aqui ao lado você vê a imagem real, né? Uma imagem real clara. Claro que ela está aqui em uma escala diferente, né? Ele não é desse tamanhão aí, né? E está aumentado, mas eles são dispositivos pequenos, né? E coloridos. E essa coloração deles aí, pessoal, não é de enfeite não, tá? Existe aí uma tabela, a gente não vai comentar hoje sobre isso, mas só para que você fique sabendo, essas cores no corpo do resistor, elas estão aí para definir qual é o valor da resistência elétrica desses dispositivos.
E ainda também dão a tolerância do dispositivo, né? Se eles têm uma resistência, mas é mais ou menos aquele valor de resistência. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, está aí a nossa imagem para o resistor. E aqui, queridos alunos, olha só, os resistores são componentes que se opõem à passagem da corrente elétrica, ou seja, eles resistem, daí o nome resistor, à passagem da corrente elétrica, limitando sua intensidade. Também chamados de resistências, convertem energia elétrica em calor, conforme o material resistivo de que são feitos. Então, esses dispositivos aí, né, também são chamados de resistência, porque se opõem à passagem da corrente, e a gente tem muitos dispositivos elétricos baseados nesse conceito de resistência. Os chuveiros elétricos, os ferros elétricos, tá? São aparelhos que funcionam com esse princípio de funcionamento do resistor. Eles vão transformar a energia elétrica em calor, em energia térmica. Tá certo, pessoal? E eles estão presentes em aparelhos como chuveiros, televisores, computadores, aquecedores, rádios, lâmpadas incandescentes, dentre outros, porque hoje em dia todo o aparelho necessita de uma placa de comando e nessa placa de comando com certeza você vai encontrar resistores ali para limitar os valores da corrente elétrica ou até mesmo para transformar diretamente a energia elétrica em calor. Eles são representados, né, pela letra R. E no Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de SI, são medidos em ohm. Tá? Essa unidade de medida, ohm, tá certo? Aqui, ó, ohm, é a unidade da resistência elétrica, tá? Ou seja, volt dividido por ampere. Então, pessoal, a gente tem aqui o seguinte, que um ohm é igual a 1 volt dividido por 1 ampere, né? Então, eu posso dizer que a resistência é a tensão dividida pela corrente, né? E aí, tensão dividido por corrente, eu posso dizer que a resistência é tensão dividido por corrente. E isso aqui, pessoal, nada mais é do que a primeira lei de Ohm, George Simon Ohm, que recebe, que em homenagem a ele foi dado a unidade da resistência. Ele definiu leis aí para a utilização desse dispositivo. E essa aí é a primeira lei de Ohm, né, a definição de resistência. Agora, os resistores, eles têm diversas aplicações em circuitos elétricos, tais como, olha só, 3 aplicações importantes para o nosso resistor. Uma delas, e talvez a mais importante, limitar a corrente. Protegem componentes sensíveis, como LEDs, de correntes excessivas, tá certo? Além de controlar e limitar a corrente, ele pode também fazer com que eu possa modificar o valor dessa corrente elétrica durante o percurso da corrente no circuito. Tá certo? Então, ele tem essa função muito importante de limitar e controlar a corrente elétrica. Eles também são divisores de tensão, tá? Divisores de tensão, utilizados para reduzir a tensão em uma parte do circuito. Então, eu também posso utilizar resistores para estar reduzindo o valor da tensão que é aplicada no circuito. Outra função importante, dissipação de energia, tá? Convertendo energia elétrica em calor, tá legal, pessoal? Então, o nosso dispositivo, né, o resistor, ele consegue transformar energia elétrica em energia térmica, em calor. E esses dispositivos, pessoal, os resistores, eles também podem ser associados de várias maneiras diferentes. Na verdade, são 3 maneiras diferentes. Eu posso associar os resistores em série,
Posso associar resistores em paralelo, posso associar resistores de forma mista, ou seja, mesclando partes do circuito em série e partes do circuito em paralelo, trabalhando em conjunto. Aí eu chamo esse tipo de associação em associação mista de resistores. Nós vamos nessa aula falar especialmente da associação de resistores em paralelo. Então vamos lá. Primeiramente, olha só, os resistores estão associados em paralelo quando todos os terminais positivos estão ligados ao mesmo polo do gerador, assim como todos os terminais negativos ao outro polo. O que eu quero dizer aí é que os polos positivos eles são ligados no polo positivo do gerador e os polos negativos são ligados no polo negativo do gerador. Porque o gerador é que faz o circuito funcionar, né? O gerador ele fornece a energia elétrica para que o circuito funcione. Então aqui eu tenho, nesse lado da imagem que você vê, eu tenho dois resistores associados em paralelo. Do lado direito da imagem, nós vamos aqui ter três resistores associados em paralelo. Ali eu tenho o resistor R1 e R2, e aqui eu tenho o resistor R1, R2 e R3, tá certo? Então, ligação em paralelo tem esse formato, pessoal. Olha só, é positivo ligado com positivo e negativo ligado com negativo. Então, olha só, os lados positivos estão conectados, os lados negativos também conectados entre si. Assim, eu caracterizo uma ligação que eu chamo de ligação em paralelo. Qual é o objetivo da gente estar associando resistores? E qual é o objetivo de associá-los em paralelo? O objetivo de se associar resistores é conseguir um valor de resistência equivalente do circuito que seja bem específico. Então eu associo resistores porque, às vezes, olha só, às vezes o engenheiro eletrônico ele precisa lá de um resistor que seja de 15 ohms. Mas ele não tem em suas mãos um resistor de 15 ohms. Mas ele tem vários resistores de 5, de 10 ohms, de 30 ohms. Então o que ele faz? Ele associa esses resistores para conseguir um resultado que seja aquele que ele quer, de 15 ohms, por exemplo. Então, quando eu quero obter um valor de resistência bem específico, eu associo os resistores, mesmo porque os fabricantes de resistores não produzem resistores de todos os valores existentes. Seria impossível eles fabricarem resistores de todos os valores. Então, eles fabricam resistores com certos valores e a pessoa, então, o engenheiro lá, ele associa resistores para conseguir um valor de resistência equivalente que seja adaptado para o circuito que ele está projetando. E o que é essa resistência equivalente? É um valor de resistência que substitui toda a associação. Como você está vendo aqui na imagem, olha, eu tenho três resistores, R1, R2 e R3, tá certo? E aqui desse lado eu só tenho um resistor R. Esse resistor, eu vou chamar ele de resistor equivalente, porque esse resistor aqui, ele vai fazer a mesma coisa que esses três estão fazendo juntos. Ou seja, esses circuitos aqui são similares. Agora aqui eu tenho 3 e ali eu só tenho 1. Porque aquele circuito que só tem 1 faz o mesmo papel que esse circuito aqui que tem 3. Tá certo? Então aí eu tenho a representação desse resistor que eu chamo de resistor equivalente. Muito bem, pessoal. Vamos seguir adiante agora e vamos falar, tá certo, sobre essa questão da resistência equivalente e das características de um circuito em paralelo. Então, para sabermos o valor da resistência equivalente de um circuito em paralelo, devemos primeiro conhecer as características do circuito em paralelo. E aí, pessoal, eu peço a atenção de vocês aqui nessa parte, porque é de suma importância a gente conhecer como é que se comporta uma associação de resistores em paralelo.
Então, olha só, primeira característica importantíssima, a corrente elétrica total do circuito é dividida entre os resistores da associação. Ou seja, a soma das correntes individuais, a corrente que passa em cada resistor, é igual à corrente total. Então aqui eu tenho, olha, que a corrente total, ela é dividida entre os resistores da associação. Tá certo? E agora, pessoal, para que a gente possa, então, ter aí um exemplo, né, dessa situação, eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena animação, tá? Com essa característica do circuito. Vamos lá. Olha só, pessoal, corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. Isso se eu tiver apenas 3 resistores, né? Se eu tiver mais resistores, aí essa equação continua para o número de resistores, vai até o resistor IN. Tá bom, pessoal? Então aí está, né, a nossa característica importante para os resistores, diz respeito à corrente elétrica que é dividida entre os resistores da associação. Agora nós vamos resolver um exemplo aqui importante para a nossa aula. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso exemplo número 1. Na associação em paralelo de resistores, a corrente total é a soma das correntes parciais em cada ramo do circuito. Nos circuitos abaixo, determine o valor da corrente elétrica que falta. Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui, são 2 circuitos, olha só. Letra A, está aí o circuito, certo? E eu tenho um circuito em paralelo, e eu tenho lá que pelo resistor 1 passa uma corrente de 10 amperes, pelo resistor 2 passa uma corrente de 15 amperes, e pelo outro ramo do circuito uma corrente de 12 amperes. Então, pessoal, como a gente acabou de ver na equação, a corrente total, que é a corrente que está faltando aqui, a corrente I, né? Porque essa aqui é a corrente total, é a corrente que passa pela bateria, pelo gerador, ela é a soma das correntes parciais, ou seja, o I total é igual a I1 mais I2 mais I3. Então, basta que eu some as correntes parciais para que eu encontre a corrente total. Ou seja, eu vou somar aqui, para encontrar a corrente total, eu vou somar 10 mais 15, que é 25, mais 12. Né? 25 mais 12, então eu vou ter uma corrente de 37 amperes, né? 10 mais 15, 25 mais 12, igual a 37 amperes. Na letra B, nós vamos ter outro circuito agora, que é a letra B. Eu tenho também um circuito em paralelo, onde as correntes, né, que passa por esse ramo aqui, por esse resistor de 20 amperes, ela vale 4 amperes, 20 ohms, aliás, vale 4 amperes. A corrente I, que eu não sei quanto é, passa pelo resistor de 10 ohms. É essa corrente que eu vou descobrir, é uma das correntes parciais. E o outro ramo passa uma corrente de 16 amperes. Portanto, para mim encontrar essa corrente que falta, eu preciso da corrente total e ela está informada aqui. A corrente total vale 28 amperes. Então, olha só, pessoal, para mim encontrar a corrente, então, né, a corrente total, ela é o I1 mais o I2 mais o I3. A corrente total aqui é 28, ó, igual a I1, que é 4, mais o I, que eu não sei quanto é, mais 16, que é o I3. Ou seja, 4 mais 16 ali dá 20, né? Então vai ficar assim, ó. 28, que é a total, igual a 20 mais I. Então o valor de I é 28 menos 20.
o que vai me dar um resultado aqui, que essa corrente I que está faltando, a corrente que passa pelo ramo do meio, ela é de 8 amperes. Aí está, então, pessoal, a corrente, então, I, ela vale 8 amperes. Agora, aqui na cartela da solução, a gente tem uma cartela bem bonitinha aqui para você da solução, mostrando exatamente esses valores que eu acabei de calcular ali para você, né? A corrente do esquema A é 37 amperes, a corrente total. E na letra B, a corrente que passa por aquele ramo do meio é de 8 amperes. Bem, aí nós vimos a característica relativa à corrente. Agora vamos ver a característica relativa à diferença de potencial. A diferença de potencial, pessoal, num circuito em paralelo, ela é igual para todos os resistores. Olha só, U total é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3. Aí você tem aí um circuito em paralelo, né, na imagem, mas a diferença de potencial ali, ou seja, o 12 volts que está ali na figura, está ligando os 3 resistores ao mesmo tempo. É uma das vantagens da associação em paralelo. Temos também aqui uma pequena animação para você mostrando essa característica. Ou seja, o U é igual a U1, que é igual a U2, que é igual a U3. Certo? Então, a diferença de potencial total é igual à diferença de potencial que cada um dos resistores está ligado. Ok, pessoal? Com essas duas características, com as características da corrente e com a característica da diferença de potencial, a gente pode deduzir a expressão para resistência equivalente. Como calcular, então, a resistência equivalente? E aí, pessoal, nós temos essa dedução. Como a corrente total é a soma das correntes e como U é igual a R vezes I, a gente tem, então, que o I total é U sobre R aqui. O I1 é o 1 sobre R1, o I2 é o 2 sobre R2 e o I3 é o 3 sobre R3. Fazendo a simplificação, já que o U é igual para todo mundo, né? O U é igual para todos eles, então eu posso simplificar aqui. Se eu dividir todos que estão aqui no numerador, o resultado é 1. Então eu fico com essa expressão aqui, ó, que é exatamente como se calcula a resistência equivalente de uma associação em paralelo. Ou seja, 1 sobre RQ, o inverso da resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aqui nós temos o exemplo de como utilizar essa equação aí num exercício prático. Nós temos aqui um circuito de resistor que está em paralelo e nós temos que encontrar a resistência equivalente e a corrente elétrica total do circuito. Veja que, para encontrar a resistência equivalente, né, nós precisamos saber o valor dos resistores, né, dos resistores que estão aí. Ou seja, aqui na solução, como eu tenho 3 resistores, um de 10, um de 15 e um de 12, então eu coloco aqui, ó, a equação 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, e eu somo as frações. Pessoal, muito cuidado quando somar frações, tá? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre 10, 15 e 12, é 60. 60 dividido por 10 é 6, 60 dividido por 15 é 4 e 60 dividido por 12 é 5. Quando eu somo 6 mais 4 mais 5, o resultado, então, é 1 sobre RQ igual a 15 sobre 60. Aí eu inverto aqui o primeiro membro, olha, está 1 sobre RQ, eu coloco RQ sobre 1, e inverto também o segundo membro, 60 por 15. E a resistência equivalente, então, é 4 ohms. Para encontrar a corrente, usa a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que o I total é igual a U sobre RQ. O U do circuito era 120, a resistência equivalente é 4. Então aqui o I total é de 30 amperes. Está então a solução para o nosso exemplo, o nosso segundo exemplo, encontrando a resistência equivalente
e a corrente elétrica no circuito. Agora, pessoal, olha só. A gente tem casos particulares de como encontrar a resistência equivalente. A resistência equivalente de um circuito em paralelo também pode ser encontrada em dois casos particulares. Primeiro caso, quando o circuito é formado por apenas dois resistores. Então eu posso encontrar a resistência equivalente fazendo a divisão do produto das resistências, R1 vezes R2, dividido pela soma das resistências, R1 mais R2. No segundo caso, quando o circuito é formado por muitos resistores, mas todos eles idênticos, a resistência equivalente é simplesmente o valor de uma das resistências, R, dividido pelo número de resistores do circuito, que é N. Muito bem, então, pessoal, agora eu finalizo aqui a aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em uma próxima oportunidade.